Bom dia Ricardo, bom dia meus amigos. Estamos aqui para mais um Café pela Ordem. Enquanto os amigos ingressam aí na nossa live, dizer que é sempre um prazer estar falando com vocês. Hoje a gente vai continuar falando sobre o pacote anticrime. Hoje é o último encontro que a gente separou aqui. As emendas ao projeto. Já são 28 emendas apresentadas ao projeto. Ricardo, bom dia, prazer receber aqui novamente. Estamos aí mais uma vez para debater esse projeto. Pensamos algumas aqui para debater com um pouco mais de profundidade, são muitas, mas algumas achamos aqui bem interessantes para estar debatendo com vocês aí. Ô Ricardo, nós já falamos aí nas últimas 3 semanas, né, sobre esse pacote proposto pelo ministro da Segurança Pública, né? Da Justiça e Segurança Pública. O nome é bem propício, né? Porque ele, que sempre foi um juiz e achando que ele integrava os órgãos de segurança pública, deve estar realizado hoje. Nós vamos falar sobre essas emendas. Os senadores apresentaram diversas emendas, né? Não são muitos senadores, mas acho que uns 10 senadores apresentaram 28 emendas. E eu queria, antes de começar, perguntar para você como tem sido a repercussão, se você tem sido aí questionado sobre no Café pela Ordem, sobre o projeto. Sim, tem algumas críticas e alguns elogios. Sério? As críticas vão no sentido de que a gente não está conseguindo aprofundar muitos temas, né? Sim. Porque é muita coisa, são muitas alterações, mas os elogios vêm no que a gente mais gostaria de ouvir, que é no sentido de fomentar o debate, né? E as pessoas agora parece que estão começando a buscar entender o que se passa, né, no funcionamento da justiça criminal. É muito simples da cabeça das pessoas dizerem eu quero mudar porque eu quero. E aí a sociedade, por achar A ou B o salvador da pátria, acabam acreditando cegamente. E o que nos deixa mais entristecidos é a questão da advocacia, que por absoluta ausência de autocrítica e de crítica encampa projetos dessa natureza sem um mínimo de viés crítico para analisar com cuidado o que está sendo proposto, enfim. Mas sim, está sendo bem interessante, o pessoal está gostando. Uma outra reclamaçãozinha, né? Falou mal do Sérgio Moro, né? Mas enfim, faz parte, democracia é assim, gente. Quem não está acostumado a debate, sinto muito, não dá para propor um projeto de lei que vai mexer com a estrutura de toda uma sociedade. Já que você falou da questão da crítica do Sérgio Moro, a gente faz algumas brincadeiras aqui. Eu, pelo menos, vou falar da minha opinião. A minha crítica ao ex-juiz Sérgio Moro é que ele, enquanto juiz, ele tinha uma atuação que abandonava aquele lugar de imparcialidade que a gente espera de todo julgador. Então, nós que acreditamos que a justiça criminal ela deve ser pautada por um sistema processual democrático, entendemos que a forma deve ser de separação de funções, ou seja, o julgador tem que estar numa posição equidistante das partes. Exatamente. De um lado você tem a acusação, de outro você tem a defesa, que tem as oportunidades neste tipo de prática. Essas emendas aqui retratam fielmente essa sua fala. É muito no sentido. O juiz Sérgio Moro falou, a gente tem que agravar a pena, tem que agravar a condição, enfim. Bem, vamos lá. Eu coloquei aqui de uma forma bem visualizar. Por exemplo, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que é uma jornalista por formação, apresentou 2 emendas, e mais uma depois que eu vou falar, em conjunto com o outro senador, Alessandro Vieira. Ela apresentou 2 emendas, a emenda 1 e a emenda 2, e as 2 tratam sobre o mesmo assunto, que é a questão da legítima defesa. Segundo essa proposta da senadora, ela entende que deve voltar à redação original do Código Penal. O que você acha dessa proposta da senadora? Numa leitura rápida, a gente pode entender que a intenção dela é menos pior do que o projeto prevê, né? Que ela entende que a forma, a liberação que é dada do projeto para que os agentes do Estado possam
literalmente matar, é um excesso, né? E ela retorna à redação original da legítima defesa como é. Mas aí tem um dado importante até que você levantou, né? Ela usa de uma técnica que acho que ela foi induzida em erro, porque o projeto tem muito isso, né? Ele, ao invés de ele colocar somente o que é alterado, ele às vezes reproduz dispositivo que já existe, não é? Então, no caso aqui, ela fala para revogar os parágrafos 1º e 2º do artigo 23, sendo que existe hoje um parágrafo único. Então, a forma que, dependendo como isso for votado, certamente vai passar por uma revisão de redação, uma comissão própria para isso, mas o meu receio é que se extinga o parágrafo único do artigo 23, que fala do excesso punível. Ou seja, sempre foi punível o excesso na legítima defesa. Eu estou agindo em legítima defesa até o momento em que eu excedo, que eu vou além do necessário para repelir uma injusta agressão. É nesse ponto do excesso, não é, que eu tenho receio de que a intenção seja não punir o excesso. Eu acompanhei alguns casos de excessos por parte da polícia, por exemplo. Então, ninguém nega que o policial, às vezes, no confronto, está numa situação de estrito cumprimento de dever legal ou de legítima defesa. O problema é que quando isso excede, e o excesso tem que ser punível. Se o excesso é doloso, tem que ser punido como crime doloso, afastando a legítima defesa. Se o excesso é culposo, aí desclassifica a conduta para uma modalidade culposa, no caso do homicídio culposo. Bem, fica aí. O senador Márcio Bittar, que é do MDB do Acre, ele é pecuarista, e ele apresentou a emenda 3, 4, 5. 3 emendas. As emendas dele são todas reforçando o senso comum de que o aumento da pena é uma solução para a criminalidade do nosso país. Eu falo senso comum porque as pessoas leigas, as pessoas que não acompanham os estudos, acreditam que aumentando a pena você vai diminuir a violência, e na realidade é uma política um pouco equivocada na nossa ótica. Vou pedir vênia ao doutor senador Márcio Bittar e seus eleitores aí para radicalmente discordar de todas as propostas que ele trouxe aqui e tentar trazer alguns dados, se a gente tiver tempo aqui, que... Não, vamos falar. Enfim, por exemplo, não justifica em nada a justificativa que ele deu aqui. Tem algumas falas aqui na justificativa desse projeto dele aí. Eu não sei se você quer passar os pontos específicos. Não, podemos falar. Olha, por exemplo, nos crimes contra a vida e nos crimes sexuais, a proposta dele é que, independente da quantidade de pena fixada, o regime inicial seja fechado. E que a progressão da pena, que para crimes comuns é de 1/6, para crimes hediondos é 2/5, para crimes contra a vida e crimes sexuais, no projeto dele, a progressão seja com 3/4 da pena. Não é? Então, 3/4 da pena é um aumento considerável. Vamos falar dessa emenda 3 primeiro aqui? Pode ser. Então, essa emenda 3, qual que é a justificativa básica, né? O Dr. Alexandre trouxe aqui a questão do senso comum, e é exatamente isso mesmo que ocorre. E a justificativa geral é curta, mas é longa para falar aqui toda. São 4, 5 folhas aqui de justificativa, mas basicamente ele diz o seguinte: a criminalidade vem crescendo muito, tem um desassossego da sociedade e não há outra forma de reprimir esse crescimento da violência senão com mais pena, mais punição, mais agressão a direitos fundamentais. E aqui eu trago alguns dados para tentar esclarecer alguns pontos que, na verdade, tentam contra-argumentar essa justificativa dele. Ele diz o seguinte: desde 2006 vem se aumentando a taxa de criminalidade. Isso é uma verdade também. Mas ele esquece de dizer, por exemplo, que desde 2006 até antes, as alterações legislativas que tivemos em relação, por exemplo, à questão do homicídio, pensando rápido agora, foram mais de
de 4 alterações, desde a lei dos crimes hediondos. Que incluiu o homicídio qualificado na lei dos crimes hediondos. Que é a questão do feminicídio recentemente. A própria lei da prisão temporária, né, que incluiu a questão do homicídio. E aí eu trouxe um dado estatístico do IFOPEM, para demonstrar essa questão da evolução, né, da violência. Fazer uma relação da evolução da violência com o aumento de penas. A gente está falando o marco aqui é 1990, tá? Que curiosamente é o marco da lei dos crimes hediondos. Em 1990, a nossa população carcerária era de 90 mil. Em 2016, esses números são de 2016 do IFOPEM. Sim. Nossa população carcerária aumentou para 726 mil presos. Nossa. Nesse período, toda alteração legislativa foi para aumentar a pena, aumentar a punição, dificultar progressão de regime. E aí um dado que causa estranheza, assim, ela vem aumentando, então a violência vem aumentando, então a gente precisa punir mais. E aí a gente percebe que, mesmo com as alterações legislativas, a população aumenta drasticamente. Ou seja, não tem uma correlação entre o fato de punir mais e diminuir a quantidade de presos, a quantidade de crimes. É mais ou menos, vamos fazer uma figura de linguagem aqui. Eu estou com uma dor de cabeça, porque na realidade eu estou com um tumor cerebral, mas eu não estou preocupado. Eu estou com dor de cabeça, daí eu tomo uma aspirina, daí não dá, tomo 2, não dá, tomo 3, não dá, tomo 4, não dá. E ao invés de eu tratar o tumor, eu fico tomando aspirina. E aí o que acontece? Eu vou ter o meu tumor cada vez mais agravado e a dor vai ser insuportável, eu vou tomar uma dose cabalada de aspirina e detalhe, vou morrer por causa da aspirina. Exato. Não é? Vou morrer da aspirina antes do tumor. Então, tipo usar o mesmo remédio para uma coisa que já se provou inválida. Mas ainda no projeto, na emenda 3, ele fala para aumentar os prazos prescricionais, isso é uma coisa que eu quero falar. Muita gente acha que a questão da prescrição não tinha que ter prescrição, que a gente não tinha que aceitar isso porque isso garante impunidade. Gente, a prescrição é um controle de qualidade da atividade estatal. Quando o Estado ele é ineficiente, ele é punido com a prescrição. Então nós, cidadãos, temos que exigir do Estado maior eficiência, maior celeridade, tanto na investigação quanto no processo. E se a gente simplesmente achar que aumentando os prazos prescricionais, ou como alguns propõem aqui, suspendendo os prazos prescricionais, a gente vai melhorar a qualidade da nossa justiça, estamos redondamente enganados. Aumento de prescrição, fim de prescrição, é a institucionalização da incompetência do Estado. O Estado não tem capacidade de tocar o processo com agilidade, porque não está preocupado, e você, cidadão, vai ficar ameaçado de um processo a vida inteira, porque o Estado não tem um limite. Ele pode escolher quando ele vai atrás da apuração da infração. Então, a partir do momento que você tem a prática de um crime, você tem a prescrição contando, isso é importante. E para o nosso senador Márcio Bittar, o aumento de 20 para 35 anos, e ele aumenta proporcionalmente cada uma das hipóteses do artigo 109 do Código Penal, então ele acha que isso vai ajudar. Ele aumenta o tempo máximo de prisão em regime fechado, que hoje é 30 anos para 50 anos. Nesse ponto eu quero falar a justificativa dele. Pode falar. É sensacional a justificativa dele. A justificativa do senador é a seguinte. Ele faz um link aqui com os dados do IBGE, da expectativa de vida, que era de 75 anos, que passa a ser de 83 anos e meio. E a justificativa dele é espetacular. Ele diz o seguinte, rapidinho, um parágrafo só. Um sujeito que comete um crime de homicídio qualificado aos 18 anos e que seja condenado à pena máxima atual, sairá, em tese, do cárcere com apenas 48 anos. Ele está trabalhando com a possibilidade de máxima de 30 anos. Aí ele põe um convite ao crime. Bom, primeiro que é um verdadeiro exercício de futurologia. Sim. Aqui, né? É moralismo puro. Inclusive, essas emendas são recheadas de moralismo, né? Considerando o novo limite proposto, ele sairia com 68 anos.
E ainda teria expectativa de vida média, após 65 anos, de 18 anos e 5 meses. É a punição pela punição, é o mais do mesmo, né, Ricardo? Olha, ele aumenta a pena do homicídio simples, do homicídio qualificado, do estupro vulnerável, da corrupção do menor, satisfação da lascívia, favorecimento da prostituição infantil. Todos os crimes graves ninguém desconhece, mas a gente sabe que o aumento da pena não é algo que traz efetividade. A emenda 4, ele propõe vedar a saída temporária coletiva em datas especiais, as datas comemorativas, né? Então, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia Natal, etc., né? Que são datas em que as famílias se reúnem, e a ideia da saída temporária coletiva, ela é uma ideia para viabilizar o andamento da vara de execuções criminais, porque ao analisar caso a caso, imagina se tivesse que ser em datas variáveis. Aqui em Guarulhos, inclusive, já houve uma experiência de se determinar qual é a data importante para cada preso. Então, o aniversário da filha, o aniversário da esposa, muito interessante a proposta, mas de difícil execução. Eu acho interessante esse ponto. Não acho ruim que se altere a questão de serem datas fixas, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim. O que causa estranheza nessa proposta, por exemplo, é a justificativa que ele dá quando ele diz assim: o objetivo de acabar com isso é que ele diz o seguinte: a sociedade é ameaçada com saídas de milhares de presos, causando comoção social e provocando a sensação de insegurança geral na população. E esse mesmo povo que quer que exista a tal da ressocialização. Como você vai ressocializar para aqueles que acreditam ainda que é possível? Como você vai ressocializar um preso se quando ele sai você quer distância dele? Ou melhor, você não quer nem que ele saia. Verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui para Miriam Porto, para o Tadeu Fernando Blanco, para o David Zuki, para o Alessandro Ortiz, para o Ricardo Cabral, para o Jairo Mota, para o Marco César Nunes, para o Irineu Carlos, para o Jeová Almeida, Marco Aurélio Ferreira Pinto, para Márcia Gato, para o Anderson Guimarães, para a Adriana Nunes, para o Eduardo Souza, para o Adi Ciossi, o Anderson Guimarães, o Irineu já falei, o Albino Del Oliver, o Gonçalves Turano, o Jeová, já falei também, o Luiz Carlos Vilar, a Lilian, o Antônio Roberto Marchiori, o Anselmo Montoani, o Benício Rocha, o Roberto Rogero, a Luana Cecília, a Rosiane Viana, Rodrigo Moreira, Cíntia Cruz, Vanderlei Almeida, Luiz Pedro, Renato Romão, Werner, Lilian Teixeira, Cristina Paz, Débora Araújo, Maurício Até, todos vocês que estão nos acompanhando e que vão acompanhar depois esse vídeo, fica aqui o nosso abraço. Mas eu não posso encerrar o senador Márcio Bittar sem a maior pérola para mim, que é vedar a realização de audiência de custódia. Como que pode alguém... acabamos de instituir... Uma conquista civilizatória. Uma conquista, apresentar o preso, que aquela pessoa apresentar em juízo, mostrar para o juiz, para coibir a violência policial, para avaliar a necessidade ou não da custódia cautelar, para combater um pouco o superencarceramento em massa que nosso país vive. Ele está aqui propondo a extinção da audiência de custódia. E aí? A justificativa também beira o surrealismo. Ele diz o seguinte: não se pode consagrar direito de criminosos em mentir e acusar injustamente agentes da lei. Veja, na cabeça de quem propõe isso, ele imagina que a audiência de custódia é para punir o policial, o delegado, em eventuais mentiras. O poder ele deve ser limitado. Se há excesso por parte de quem quer que seja, isso inclui inclusive o advogado, deve responder pelo seu excesso. Então assim, a gente não pode ser conivente com os maus agentes policiais que cometem excessos. Como não podemos ser coniventes com os juízes, com os promotores, com os advogados, com os políticos, com quem quer que seja. A pessoa no exercício de uma função deve ter responsabilidade pelos seus atos. Então se o policial, o mau policial, está preocupado que ele vai bater, vai agredir indevidamente alguém e vai ser descoberto isso na audiência de custódia, desculpa, você está querendo premiar a ilegalidade, a imoralidade, o arbítrio.
O abuso de poder não tem lugar no Estado democrático. Agora, só para fazer o link, porque para não ter que voltar depois, o senador Haroldo de Oliveira, ele também fala de substituir a audiência de custódia, que hoje a lei fala, a lei não, uma resolução do CNJ que acabou estabelecendo isso, o prazo de 24 horas para a apresentação do preso. Isso. Ele quer fazer o quê? Ele quer fazer a apresentação, quer mudar a audiência de custódia para uma audiência de apresentação em até 30 dias depois da prisão em flagrante. Ou seja, a pessoa vai ficar presa em flagrante até 30 dias só para depois ser apresentado. Ou seja, o que se quer ganhar tempo aí? Por quê, né? Qual que é o objetivo por trás dessa proposta do nosso senador Haroldo? Aqui, assim, mais uma vez... Haroldo. Mais uma vez aqui essa emenda aqui do senador Márcio Bittar vem carregada de resgate da moralidade, impunidade, esse jargão pueril que se costuma dizer. Mas tem uma parte aqui que me incomoda, porque é falta de conhecimento, né? Se ele, como agropecuarista, né, ou pecuarista, enfim, não tem uma assessoria jurídica capaz de analisar, seria interessante ele se cercar desses profissionais. Porque ele diz no dado momento seguinte: pode-se dizer que as audiências de custódia representam uma infeliz e espúria inovação do processo penal. Então, você mais ou menos já iniciou. Eu queria dar notícia para o senador que, na verdade, isso já é consagrado, tá, na Convenção Americana de Direitos Humanos, no chamado Pacto São José da Costa Rica, e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de Nova York, que na verdade são normas internacionais infraconstitucionais, supralegais, que estão incorporadas no nosso ordenamento jurídico desde 1992. Então, assim, existe um regramento e o Brasil está, pelo menos, quanto tempo, doutor? De 92 para cá? Do que? Quanto tempo atrasado? 92, 27. 27 anos atrasado. Vamos lá, Ricardo, nosso tempo é tão curtinho, né? Senador Otto Alencar, ele é do PSD da Bahia, é médico. O senador apresentou as emendas 6, 7, 8, 9 e 10. Basicamente, ele quis mexer no quê? Na progressão de pena. Muita gente olha com maus olhos, vê com maus olhos a progressão de regime. Nós temos na nossa lei de execução penal a regra do sistema progressivo de cumprimento de pena. Porque se entende, se estabeleceu que a pena não é somente uma punição, até porque não há uma proporção necessariamente entre o crime e a punição. Isso não, a vítima nunca vai achar que foi proporcional, não é? Já falei aqui num outro encontro sobre a lei de Talião, o Código de Talião, que é aquele que falava olho por olho, dente por dente, que hoje a gente entende que é um excesso, mas na realidade ele já foi um avanço civilizatório naquela época, porque a vingança era privada e a vítima, a família da vítima, nunca vê a vingança como suficiente. Nós estamos vendo agora na novela das 9, não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir, duas famílias inimigas de matadores, né, no interior do Espírito Santo, e em que a violência entre elas só aumenta. E é uma coisa extremamente desproporcional o que acontece. E é bem isso que acontece com a violência privada, vingança privada. E aí, a ideia da progressão é que o preso, pelo merecimento e pelo tempo de cumprimento de pena, ele possa, tendo incentivos de se ressocializar. É lógico, uma progressão feita sem critério é indevida, não vai dar para entrar muito no mérito aqui. Mas assim, ele quer dizer o seguinte: para criminosos reincidentes, ele começa falando da emenda 6 do reincidente em crime hediondo, mas na emenda 10 ele fala em qualquer reincidência, ou seja, em caso de reincidência, o preso não teria direito à progressão. Vê que engraçado, né? Ele na justificativa dele, ele traz, talvez um dos poucos que mencionaram algum jurista, algum técnico, né, em direito, vamos dizer assim. Sim. Ele menciona o professor Rogério Greco e olha a justificativa que ele põe, vai exatamente em confronto com o que ele está propondo. No que ele menciona aqui, o professor Rogério Greco diz o seguinte: a reincidência é a prova do fracasso do Estado na sua tarefa ressocializadora. Acabamos de dizer isso. Então, assim, o que ele está dizendo com esse projeto? O Estado está fracassando, então vamos fazer o seguinte: Vamos desistir. Vamos desistir.
vai ficar preso, fica lá, mofe na cadeia, um dia você vai sair. Quando você sair, a gente vê, talvez a gente mude a lei lá na frente, para que você continue mais um pouquinho. O Maurício Alté até fala assim, pena de morte resolveria? Então, é uma dúvida, né? Pena de morte resolveria? Quer dizer, nós estamos desistindo, porque se a gente pegar o perfil do nosso sistema prisional, são, na sua maioria, jovens de 18 a 25 anos, são pessoas pobres, pessoas que entraram para a criminalidade, às vezes entraram no sistema carcerário como primários, não é? Foram e são cooptados pelo crime organizado dentro dos presídios por ausência absoluta do Estado, por ausência de condições de ressocialização. Então o que a gente quer fazer? A gente quer dar agora, vamos fazer um campo de concentração, não é? Porque eles são os eleitos, são os judeus da atualidade. Vamos meter numa câmara de gás que a gente resolve o problema da nossa nação. A nossa nação fica pura e fica limpa. É isso que se quer? Uma cultura higienista, uma cultura que vai jogar o lixo, essas pessoas consideradas lixos, para fora do sistema? E o pior, ou nós, né? enquanto sociedade civilizada, vamos buscar ações efetivas de ressocialização? É a crença na punição, né? É que vem desde becaria, né? O erro está desde becaria. Acreditar que a prisão, a punição vai afastar a sociedade dos maus. As pessoas precisam estudar um pouquinho mais de criminologia. Falta isso, sabe? É muita sede de vingança. As pessoas não estudam. Nenhuma emenda aqui tem justificativa compatível com pesquisa, com estudo, nada, zero. Nada. É assim, eu quero porque eu acho que tem que morrer. Eu acho. A ciência do achismo. A emenda 7 dele revoga o parágrafo 4º do artigo 33. O que é esse parágrafo? É o redutor da lei de drogas que dá um tratamento diferenciado para aquela pessoa que não é comprovadamente nem reincidente e nem envolvida em atividade de organização criminosa. Ou seja, é uma pessoa que é ousada pelo tráfico, é o tal do aviãozinho, aquela pessoa que foi pega numa primeira oportunidade ali, pequena quantidade de droga. Aí qual que é a ideia? A ideia é já condenar essa pessoa, né? Se bobear, prisão perpétua, ou a pena de morte, como a gente acabou de falar. Vamos avançar um pouquinho, porque o senador Otto Alencar não ganhou minha simpatia nessas propostas dele. Senador Major Olímpio, todo mundo já conhece, ele é do PSL de São Paulo, acabou de ser eleito, ele é policial de carreira, também é bacharel em Direito, não é? E ele apresentou 2 emendas. E as emendas do Major Olímpio são as seguintes: nos crimes de apropriação indébita de contribuição previdenciária, de sonegação fiscal, então o 68A, 337A e a Lei 8.137, os crimes da Lei 8.137, todos os crimes de caráter tributário, esses crimes hoje, na atualidade, se o devedor paga a dívida, ele tem extinta a punibilidade. Sim. Existem ali 2 ou 3 leis se sobrepondo falando sobre isso. Paga a dívida, extingue a punibilidade. Se parcela a dívida, suspende a punibilidade. E ele é contra isso. Ele é a favor de que, se a pessoa pagar a dívida integralmente antes do recebimento da denúncia, a redução é pela metade. Se pagar entre a denúncia e a sentença, a redução é de 1/3. Se pagar depois da sentença, antes do trânsito julgado, a redução de 1/4. Então ele criou regras para redução, mas você vê, ele abandona a ideia de extinção da punibilidade pelo pagamento. Eu acho, não é que eu sou favorável, mas eu acho interessante o raciocínio dele, porque assim, a extinção da punibilidade pelo pagamento é quase como um incentivo para a pessoa deixar de pagar. Ah não, vou deixar de pagar, porque depois se eu for pego, aí eu pago e tenho extinta a punibilidade. Seguindo esse raciocínio, essas emendas do Major Olímpio estariam mais em linha com o que a gente chama de arrependimento posterior, previsto no Código Penal, lá no artigo 16, que é uma redução de pena para aquele que repara o dano após a prática da infração. Não é? Não sei o que o Ricardo acha, a gente não conversou a respeito, mas eu tenho essa... Eu tenho sérias dúvidas, porque para mim aqui é mais uma vez a punição por punição, para dar uma resposta aos seus eleitores, porque assim, nada justifica a forma como eles conduzem aqui. Eu acho que tem que ser assim, porque eu não sei, talvez eu discorde de você nesse ponto, mas não consigo entender
a justificativa para isso. A gente está falando de crime fiscal, patrimônio. Se o cara vai e paga, acabou. Se paga antes, durante, depois, o que o Estado, o que o direito penal tem a ver com isso? Então, eu acho que há um pouco de uma distinção que teria que ser feita. É o seguinte, se a gente está falando de sonegação fiscal, eu acho que é crime eminentemente fiscal, autuado, beleza? Vamos lá. Agora, se a gente está falando de apropriação indébita previdenciária, quer dizer, foi retido o valor, a não ser que você demonstre, mas aí é uma outra defesa, que você não tinha condições, era inexigível uma conduta diversa, não é? Aí tudo bem, mas no caso de uma pessoa que deliberadamente retém o dinheiro da contribuição, que foi retirado da folha de pagamento e não repassa, então eu já acho que não é só um crime fiscal, não é? Então, mas aqui tudo na mesma vala, tratado do mesmo jeito. Vamos lá, senadora, esse nome aqui é um pouco difícil. Senadora Soraya Tronic, acho que é. T-H-R-O-N-I-C-K-E, Tronic. Ela é advogada, só que ela é empresarial. Tá dando palpite aqui na questão criminal, tudo bem. Mas é advogada, nossa colega, lá do Mato Grosso do Sul, do PSL do Mato Grosso do Sul. Ela apresentou emenda 13, 14, 15, 16, 17. Tem uma emenda aqui que eu achei... A minha é 17. Eu achei 10. Eu voto na 17. Não, eu voto... a 16 que eu estou falando. Então eu vou falar da 16. A 16 fala o quê? Torna o crime de estelionato crime de ação pública condicionada. Eu acho muito interessante essa proposta da senadora, porque é algo do dia a dia da gente que trabalha na área criminal. Vez ou outra a pessoa é até acusada de estelionato, às vezes não tem nem fundamento, mas assim, às vezes as partes chegam a um consenso, porque usa-se o estelionato muitas vezes para questões de desacordo comercial. Então vai lá, registra BO, isso gera um inconveniente, e mesmo que a vítima queira voltar atrás, não tem como voltar atrás. Ela comunicou, aquilo ali é de ação pública incondicionada, e o inquérito vai seguir, o promotor vai denunciar, etc. Se houver a possibilidade de representação, a vítima pode apresentar a representação em 6 meses a tomar conhecimento da autoria, e ela pode, como fala o Código de Processo Penal, se retratar antes do oferecimento da denúncia. Até o oferecimento da denúncia ela pode se retratar. Eu acho que isso daria uma margem interessante, porque aqueles casos em que estamos numa situação cinzenta entre o estelionato e o desacordo comercial, você não correu o risco de um processo indevido, desnecessário. Tá. Você está bem mais bonzinho que eu. Eu estou. Eu vou falar da emenda 17 dela. 17, fala aí. Que é que ela cria uma nova modalidade de prisão preventiva. Isso é. Que ela diz o seguinte, na alteração do artigo 313, nos crimes praticados no âmbito da organização criminosa é possível e admitida a decretação da prisão preventiva. A nossa colega, advogada, com a devida vênia também, doutora Soraya, essa sua proposta de duas uma. Ou ela deveria estar, na minha modesta opinião, no artigo 312, já que o objetivo é incluir mais uma possibilidade automática, pelo que a doutora senadora propõe aqui, de prisão preventiva nos casos de crime organizado, e não é o caso, já seria um erro, e que na minha opinião seria inconstitucional, ou é inócua, porque estando presente os requisitos da prisão preventiva, qualquer crime, qualquer possibilidade, lógico, dentro das regras, do 313, mas estando presentes os requisitos da prisão preventiva, do 312, qualquer crime relacionado à organização criminosa é passível de prisão preventiva, prisão processual. E mais uma vez, o que causa espécie é a justificativa, que ela diz o seguinte: trata-se de medida muitas vezes necessária para promover a neutralização imediata das quadrilhas. Isso está nos requisitos da prisão preventiva. Entendi. Não necessariamente precisa incluir um novo requisito só por ser organização criminosa. Então, assim, com a devida vênia, a colega doutora senadora... Bem, doutora Soraya, fica aí nossas sugestões. Vamos ter que seguir, nós já estouramos aqui o nosso tempo.
vamos estourar um pouquinho mais hoje, que é para a gente encerrar esse nosso pacote anticrime aqui da forma mais substancial possível, né? Se você não puder continuar vendo agora, se você depois puder, tiver interesse em ver depois, a gente vai salvar na nossa timeline aqui. Senadora Rose de Freitas, ela é do Podemos do Espírito Santo, ela apresentou uma emenda, ela é jornalista, radialista, professora e produtora rural. Ela faz uma sugestão que eu achei até interessante também, que é da gravação dos depoimentos na polícia. Ou seja, lá na fase policial, quando o delegado vai colher o depoimento, vai ouvir as pessoas, ela sugere que isso seja gravado, não é? E que isso acompanhe o inquérito e, se for necessário, o juiz determine a transcrição. Eu acho que o que ela pretende aqui é dar mais segurança que tenha mais fidelidade o que foi colhido lá na fase de investigação. Vocês sabem que hoje a regra no processo penal, no andamento do processo judicial, é a gravação da audiência. Então acho que a gente está caminhando para o acesso à tecnologia estar mais fácil a todos, né? Mais acessível, e aqui ela quer estender isso para os inquéritos. Eu só tenho no meu papel de malzinho aqui. Você é um mal, você aqui no escritório não tem nem dúvida que eu só sangue tenho no olho. Eu só tenho uma grande questão aqui. Se a gente briga para que o sistema seja o sistema acusatório e que, na verdade, as provas sejam produzidas diante do contraditório, da ampla defesa, com o juiz equidistante das partes, eu acho que é mais uma ferramenta de se utilizar exclusivamente, maquiado, dando um verniz de contraditório, os tais depoimentos na delegacia. Não sei se a estrutura da polícia está preparada para isso, não sei se a mentalidade dos delegados está preparada para isso, mas assim, eu tenho sérias dúvidas de que não seja mais uma ferramenta para reforçar a inquisitoriedade do processo penal. Isso você tem razão. Esse é um efeito colateral importante. Eu sou daqueles que entendem que o inquérito deveria produzir o seu resultado, que é dar início à ação penal, e ele deveria ser descartado. Não descartado, mas assim, o juiz que vai julgar a causa não deveria ter acesso ao inquérito, para justamente não usar aqueles elementos para a formação da sua convicção, haja vista que a Constituição assegura que aos litigantes em processo administrativo ou judicial são assegurados contraditório e ampla defesa, coisas que nós não temos na delegacia. Não é? Vamos lá. Senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, outro advogado especialista em planejamento e desenvolvimento. Ele apresentou 2 emendas. A emenda 19 é igual a 18, ou seja, gravar os depoimentos colhidos na investigação. E a emenda 20, ele falou o quê? Que tenha um registro único de ocorrências e que esse número acompanhe todo o processo, ou seja, vai ter um número além do processo, o número que foi padronizado pelo CNJ, vai ter mais o número do inquérito. Eu acho isso uma bobagem, até porque hoje você consegue acessar e fazer os vínculos via sistema. A gente tem que partir para uma simplificação e não para colocar mais números para acompanhar um processo. Quer dizer, o processo vai ter 2 números. Ele é especialista em planejamento? Planejamento, só que ele aí... vamos embora. Senadores Alessandro Vieira, que é do Cidadania do Ceará, perdão, de Sergipe, e a Elisiane Gama, que eu já falei lá no começo, que ela é do Cidadania do Maranhão. O senador Alessandro é delegado civil, e a Elisiane, ela é jornalista. A emenda 21 proíbe o contingenciamento das verbas do FUNAD, Fundo Nacional de Combate às Drogas. Interessante, eu acho que verba nenhuma deveria ser contingenciada. Para isso que você faz um orçamento, você prevê, né, quais verbas devem ser destinadas para cada coisa, e aqui ele está achando que a gente não pode abrir mão do combate à droga. O problema é que o combate à droga talvez esteja equivocado, mas quanto ao não contingenciamento eu não tenho nada contra. Acho que também é uma questão mais burocrática. E finalmente chegamos aqui ao nosso último senador que apresentou emendas ao projeto, que é o senador Harold de Oliveira. Ele é do PSD do Rio de Janeiro, tem uma
uma biografia bem longa, dei uma lidinha na biografia dele. Ele começou como militar nas Agulhas Negras, mas assim, ao longo de toda a sua carreira ele mostrou um viés de especialista em telecomunicações, foi dono de rádio, não sei se ainda, foi ministro das telecomunicações, participou naquela época da liberação, sabe, da telefonia, que foi um avanço importante. Ele entende muito de telecomunicação. Podia ficar na telecomunicação. Isso que eu falo de direito? Não, podia ficar lá, ué. Cada um com seu quadrado, não entendo nada. Eu só sei fazer ligação. Não é? Emenda 22 institui o plea bargaining com o delegado de polícia. Doutor Harold, a Constituição fala que é atividade privativa do Ministério Público a ação penal pública. Como que você vai dar na mão do delegado? O delegado é que vai fazer agora o plea bargaining. A gente já estava questionando o plea bargaining, que tem o extrajudicial e o judicial. O extrajudicial que eu digo assim, antes da denúncia e depois da denúncia. O antes da denúncia é o acordo de não persecução penal feito entre o promotor e o investigado, o indiciado, não é? Agora ele quer, não, por que só o promotor? Não é? Eu acho que essas coisas tinham que passar. Porque o promotor quer fazer a vez de delegado, então também tem que o delegado fazer a vez de promotor. Vamos acabar com esse negócio, que eles estão querendo acabar com papéis. É mesmo porque o Ministério Público quer investigar, né? O Ministério Público quer investigar. Ele não quer investigar? Então, o delegado quer o delegado vai. Também. Vamos ver se eles trocam o salário também, se eles trocam as garantias constitucionais. Cada um no seu quadrado. Mais pra frente, na emenda 28, que é essa questão que estava ontem debatendo lá no Congresso Nacional, a questão dos auditores fiscais, que os auditores fiscais eles podem investigar quaisquer crimes, mesmo que não sejam relacionados à atividade fiscal. Gente, qual é o problema disso? A gente está achando que não, porque a gente está querendo inviabilizar a Lava Jato, porque a gente quer impunidade. Gente, a gente quer que cada um faça o seu trabalho. Agora, se todo mundo vai virar caçador de bruxa nesse país, toma cuidado com quem você divide aí seu escritório, toma cuidado com quem você pega ônibus, toma cuidado com quem você casa, porque assim, todo mundo vai estar investigando todo mundo. E todo mundo vai querer aparecer. E todo mundo vai ter poder para tirar uma casquinha. Exatamente. O controle judicial é necessário. A atividade de investigação, ela tem as suas personalidades descritas na Constituição, no artigo 144, função de investigação da Polícia Judiciária. Por que a gente está querendo fazer essa salada? Segundo o projeto aqui, a emenda 28, vai compartilhar informações entre COAF, CAD, CGU, CVM, Banco Central, Receita Federal, ABIN, Fazenda, Tribunais de Contas, agências reguladoras, órgãos ambientais, até conselhos profissionais. Conselhos tutelares. Conselho tutelar. A pessoa que é conselho tutelar sequer tem formação jurídica. Gente, a gente está querendo criar um Estado ainda mais policialesco. Está tudo errado. Nós temos que prestigiar as instituições fortes, equipadas, estruturadas. É isso que nós devemos exigir enquanto cidadãos. Agora a gente quer que, não, vamos lá, todo mundo junto, todo mundo na força-tarefa. Força-tarefa virou a palavra de ordem. Acaba então com as funções, acaba com as profissões, acaba com as especialidades. O que é isso? É um país de generalistas? É impressionante. Todo mundo faz tudo? O desrespeito à democracia, o desrespeito ao Estado Democrático de Direito, às garantias de direitos individuais. Esse projeto, num todo, essas emendas, partem do pressuposto de que eu acho, eu quero, tem que ser assim, porque a sociedade clama, ou seja, é um achismo, é um populismo desmedido, não tem uma única justificativa técnica, não tem um estudo, não tem nenhuma pesquisa, zero. Eu acho, tem que ser assim, porque quanto mais pena, mais a sensação de segurança, que é uma falácia. Repito, a criminologia tem que entrar nas faculdades de vez. A advocacia precisa entender o que é a criminologia, qual que é a função da criminologia, para tentar de alguma forma compreender esse monstro chamado falta de conhecimento.
Para encerrar com chave de ouro, a emenda 26 do nosso senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, é a seguinte: permite a captação ambiental sem ordem judicial. Então você toma cuidado com o que você fala na rua, não faça mais brincadeiras, não seja mais irônico. Pode alguém estar captando a sua conversa, uma conversa ambiental. Detalhe, não só na rua. Se você está dentro da sua casa, fale embaixo, fecha a sua varanda, fecha a sua janela, entendeu? Porque assim, o cara está dizendo que pode fazer captação ambiental, ou seja, nós estamos partindo para aquelas coisas de filme, não é? Ficção científica. Os alto-falantes estão abertos, captando, se bobear, os seus pensamentos. Não porque você é investigado por algum ato que você praticou, por alguma suspeita que existe sobre você. Não, é porque os meios tecnológicos permitem. E nós, Estado policialesco, vamos controlar o que você fala, o que você pensa. Até mesmo aqueles que defendem isso têm que pensar um pouquinho sobre o alcance dessas medidas. Como isso viola as nossas liberdades duramente consagradas na Constituição. É até sofrer, né? Até ser a bola da vez. Porque o bandido é sempre o outro, sempre o criminoso é sempre o outro, é sempre o outro, sempre o outro. Ricardo, vamos nos encaminhando no final. Eu vou ter que mandar aqui um abraço para Karen Cerveira, para o Emerson Jarrô, para o Mike AC, para a Cláudia Morales, para o Hélio José Santos. O Werner está perguntando se a gente pode continuar semana que vem falando do anticrime. Tem uma informação importante para você, Werner, que o Dr. Ricardo vai falar. Nós aqui acho que cumprimos a nossa missão nesse primeiro momento. De fomentar. Né? De fomentar e de fazer aí um chamado, que é um convite especial para você também. O Hélio José dos Santos, o Arinaldo Silva, Adriane Fidelis, o Samuel Messias, o Nogueira, o Gustavo Nogueira, Mariana Limão, Camila Jaloreto, Patrícia Neto Olatz, o Paulo César Soares, a Nete Galvão. Eu vi aqui que eu vi o Nogueira aqui, Gu, tem algumas posições um pouco diferentes das nossas. Eu acho que isso é do jogo democrático, importante a gente estar pensando juntos, e eu acho que da democracia é isso, é o confronto das ideias, é o encontro das ideias e o avanço da democracia. Ulisses Pereira, Juliana Botelho, Mário Jean Adolfo, eu acho que eu falei da maioria, da Ailda Macedo. Gente, hoje, graças a Deus, muita gente acompanhou a nossa live. E Ricardo, para encerrar, os convites e os recadinhos. Bom, agradecer, dizer que esse projeto, esse objetivo nosso foi de fomentar o debate. Espero que todos que pensem contrário ou a favor do que dissemos aqui tenham como embasamento nas suas falas o estudo, não achismo, não moralismo, porque isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. 2 recados. O primeiro deles, dia 5/6, às 19 horas, aqui na UAB Guarulhos, palestra com o brilhante professor, doutor Leonardo Costa de Paula, do Rio de Janeiro, que ele vai falar sobre a defesa criminal e o sistema acusatório. Olha que muito bacana disso. Isso. Imprescindível, dia 5/6, todos convidados. Olha aí, oferta de conteúdo de qualidade, né? A UAB Guarulhos sempre promovendo eventos. Quero mandar um abraço para o Dr. Eduardo Ferrari, nosso presidente, toda a sua diretoria, todos os membros, e aqui o Ricardo, que hoje coordena o Núcleo de Penal e Processo Penal. Quero já antecipadamente parabenizar pela iniciativa. Que palestra de peso que você conseguiu trazer para cá. É importante a gente trazer gente que possa agregar, né? E sim, eu tenho certeza que o professor Dr. Leonardo vai agregar muito. E, para finalizar, ainda sobre esse tema, a OAB Guarulhos promoverá dias 16, 17 e 18 de julho, então já se programa, 16 e 17 de julho, o encontro e debate sobre o projeto do pacote anticrime. 3 dias. 3 dias seguidos. 3 noites. 3 noites, acho que a partir das 19 horas, okay, né? Ainda a gente vai preparar a Não em junho, em julho. Tá. Os estudantes que estarão de férias aí, mais uma oportunidade que poderão participar. E eu acho que vai ser muito salutar o debate aqui na nossa entidade de classe, porque a advocacia precisa voltar a ser crítica. E quando eu digo crítica, não de criticar, saber analisar de forma crítica. Consciente, né? Uma consciência crítica. Eu acho que é uma grande oportunidade
para a gente continuar esse debate aí. O Werner perguntou. É. Aí, Werner, esperamos você lá, hein? Lá na OAB. Ricardo, eu quero agradecer essa oportunidade que eu tive aqui de bater esse papo com vocês, esses 4 encontros, não é? Dizer para vocês que o Café pela Ordem continua, nós vamos ter outros convidados aqui para debater outros temas e você acompanhe nossa rede social que eu vou avisar. Então, normalmente às quartas-feiras a gente começa a avisar quem é o convidado, qual é o tema, e você pode acompanhar esse nosso projeto, que é um projeto para falar sobre o que a gente ama, que é o direito especialmente aquele relacionado à área criminal. Então fica aqui um abraço e meu agradecimento mais uma vez. Obrigado a você e a todos que estiveram conosco nesses encontros. Até mais.